Gente, esse é um fluxograma de mitos e religiões. As diversas religiões que existem no mundo. Olha que bonitinho. Legal, né? Poucas religiões ou bastante? A gente tem aqui religiões marcadas por continentes, por perfis, etnias, muito antigo até os dias atuais. E vocês percebem que são vários os mitos e as religiões. Todos esses mitos e religiões foram desenvolvidos pela cultura humana nos últimos 102 mil anos. E estimativas modernas chegam a afirmar que hoje existem 4.200 religiões. É muita coisa, né, gente? E essas 4.200 religiões nada mais são do que variações de sistemas religiosos maiores, ou da junção de uma ou mais formas de prática religiosa. Um dos grandes estudiosos sobre mito e religião no mundo é esse cara já falecido, Joseph Campbell. O grande livro dele é chamado O Poder do Mito. E ele era um estudioso de mitos, um mitologista. Nunca tinha ouvido falar isso, mas já tinha visto o livro dele. É um livro muito interessante. Aliás, ele conseguiu descobrir em todas as religiões do mundo que existe o chamado mito ou narrativa do herói. E essa narrativa do herói tem 12 passos. E essa narrativa de herói é muito usada em cinema hoje, porque estudaram esses mitos de heróis e são muito usados em filmes de heróis, de aventura, de mitologias. É muito comum hoje na nossa literatura e no nosso cinema termos influências desse cara. E olha que interessante a citação dele. Religião é, provavelmente, a instituição humana mais antiga e duradoura, sendo praticamente impossível separá-la da história da cultura. Olha que interessante. Religião está intrinsecamente ligada à cultura humana. Desde os povos mais primitivos que olhavam o sol, a lua, as estrelas e não conseguiam exercer nenhum tipo de influência sobre esses astros, chamavam esses entes de deuses. Chamavam fenômenos da natureza de fenômenos de uma ira divina ou de uma bondade divina. E sempre foi assim. Desde o início a humanidade percebeu que existe alguma coisa muito superior a gente. E apesar de todas as religiões desenvolvidas, eu quero que a gente converse um pouco sobre níveis de desenvolvimento dessa religião, para ajudar a gente a entender o texto que a gente vai estudar na palavra do Senhor. O primeiro nível é o nível mais básico, é o nível chamado animismo, que é esse exemplo que eu dei. Povos muito primitivos, geralmente tribos, povos indígenas, olhando para a natureza, associam os elementos da natureza como Deus ou deuses. Existe um panteão, apanhado de deuses, e para cada deus você precisa se relacionar de uma determinada forma. O segundo nível, que foi um desenvolvimento do animismo, é o chamado nível do politeísmo. Poli, muitos, teísmo, deuses. Aí já não se olhava mais a natureza e os fenômenos como se fossem deuses, mas como se fossem fenômenos ou manifestações desses deuses. Então existe sempre a dualidade de deuses. O Deus do amor, o Deus da guerra, o Deus da plantação, o Deus da fertilidade, e sempre em pares, homens e mulheres. Isso foi muito desenvolvido até ainda o Império Romano, que existia um grande panteão de deuses. Do politeísmo, houve uma outra evolução chamada monoteísmo. Vocês lembram quando a gente era mais jovem? Que o chique era você ter aparelhos que não fossem mono, mas que fossem estéreo, de um lado e do outro. Mono significa apenas um. Monoteísmo é a ideia de apenas um Deus. E isso foi um presente que a humanidade recebeu dos judeus. Os judeus influenciaram grandemente as outras religiões monoteístas, dizendo que há apenas um Deus que está acima de todos os outros seres ou entidades. Só que não ficou por aí não. Existem mais duas outras formas ou evoluções desse pensamento religioso da cultura humana. O próximo é aquele que nós estamos vivendo agora, é o secularismo. E já estamos aqui no limiar, para a última etapa de pensamento religioso.
E o que é o secularismo? O secularismo, ele tira Deus do foco. A importância não é mais conversar se Deus existe ou não. Porque no secularismo, o foco é o homem. O homem é a medida de todas as coisas, a razão é a medida de todas as coisas. Se eu puder explicar o fenômeno que está acontecendo, então isso é verdade. E então, a partir do secularismo, vem o individualismo, o consumismo e tudo aquilo que valoriza profundamente o ser humano. Aliás, uma forma muito sutil de religião que acontece em nossos dias é torcer para time de futebol. Porque a religião privilegia o quê? Quem não é do meu time é meu adversário. Então eu tenho que converter as pessoas para a minha religião. Já perceberam isso? Isso é essencialmente religioso, pensamento religioso. E a última etapa é o tal do monismo, que nada mais é do que um retorno ao animismo, mas com uma linguagem um pouco diferente. O monismo ensina o quê? Tudo é um. Tudo é Deus. Você é Deus. A saudação hindu, Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você, porque no fundo todos somos essa mesma partícula desse Deus. E se você quiser entender um pouquinho o que é monismo, leia física quântica, mecânica quântica, ou assista aquele filme Doutor Estranho, da Marvel. Aí você vai entender um pouco o que seria esse monismo. Universos paralelos, realidades abstratas. Mas nós estamos caminhando para isso. Nessa época do secularismo, dizia-se que Deus está morto, que as pessoas não seriam mais religiosas. Só que agora percebe-se que está havendo um aumento de uma religiosidade mística e espiritualista. Todos querem ter contato com essa energia, querem ter contato com o universo, querem descobrir o segredo. Esse é o momento histórico que nós estamos passando. E todas esses desenvolvimentos religiosos, eles têm como propósito o mesmo. Qual que é o significado da palavra religião? Religar. Todas as propostas religiosas dizem o seguinte: você vai conseguir se conectar com Deus novamente, a partir do cumprimento das nossas regras e doutrinas. E não importa qual estágio religioso a gente esteja. A verdade é que a gente se relaciona com Deus dessa forma. Essa imagem é assustadora, não é? É a imagem de um devoto, lá do sudoeste asiático. Ele está participando de uma festa que acontece anualmente no mês de fevereiro, chamada Festa de Thaipusam. E essa festa de Thaipusam, eles adoram o Deus azul, o Deus Veda, azul. Um homem azul de bigode. E de acordo com essa expressão religiosa, quanto mais eu provocar feridas em mim, mais em transe eu estarei, menos dor eu sentirei e eu pagarei os meus pecados. Parece absurdo isso, né? Mas é só a gente ver que aqui no Brasil acontece muito disso. Tem gente que faz algum tipo de sacrifício. Se Deus, ou quem quer que ele tenha invocado, cure, essa pessoa vai fazer uma peregrinação ajoelhada. É uma forma, porque nós, na nossa mente religiosa, ainda influenciada pelo animismo, nós cremos nisso, nessa forma de karma. Aqui se faz, aqui se paga. Se eu fizer tudo certo, o que vai acontecer comigo? Tudo de bom. Se eu fizer tudo de mal, o que vai acontecer comigo? Tudo de mal. O problema é que essa não é a verdade. Tem pessoas que fazem coisas boas, mas consigo não acontecem coisas boas, acontecem coisas ruins. No fundo, a nossa relação com Deus é uma relação baseada em culpa e medo. E não tem jeito, gente. A gente acaba se escondendo nisso. Uma outra compreensão que a gente acaba tendo, fruto da religiosidade, e que é uma interpretação que nós herdamos de uma religião lá do Irã, lá da Pérsia, chamada mitraísmo. O mitraísmo, ele ensinava que existe um ringue cósmico, pode ser um ringue de boxe, um tatame, um ringue de UFC, mas Deus e o diabo estão ali lutando, um contra o outro, pela salvação ou perdição das nossas almas. Você já deve ter visto no Facebook aquelas imagens de uma queda de braço, de um Jesus cabeludo roqueiro e de um diabo musculoso também? Isso é mitra, isso não é cristianismo.
Porque, de acordo com a palavra de Deus, Deus e o diabo não são da mesma natureza. Deus, ele está acima de tudo e de todos. Tanto que quando o diabo foi expulso do paraíso, não foi nem Deus que fez isso. Foi Miguel. Miguel é quem expulsou o diabo do céu. Essa mentalidade que nós temos de deuses, como se o diabo fosse o Deus do mal e Deus fosse o Deus do bem, não é bíblica. Deus, ele é soberano sobre tudo e todos. O mal existe, mas não sem a permissão de Deus. E este mal foi vencido na cruz de Cristo, quando disse Jesus: está consumado. E agora, a partir de Jesus, nós temos a possibilidade de viver uma vida livre. Com base nisso tudo, eu quero convidar você para abrirmos as nossas Bíblias em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Há um convite de Jesus, e que nós entenderemos agora à luz de toda essa introdução que nós fizemos sobre religiões. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Nós projetamos aqui também os versículos, se você quiser acompanhar com a gente a leitura. Ele diz assim a palavra do Senhor: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai, te agradecemos pelo dia que tivemos hoje. Te agradecemos por esse momento agora, depois de termos falado ao Senhor em orações, em músicas, agora nos aquietarmos e ouvirmos a Tua voz. Eu quero pedir-te que o Teu Santo Espírito nos ilumine a todos, repreendendo toda voz contrária à voz do Teu Santo Espírito, e que possamos sair daqui libertos do cansaço e da sobrecarga, Senhor. Que seja uma noite de libertação do Senhor nas nossas vidas, por causa da Tua bondade e da Tua graça. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nesse mês a gente está estudando uma série de reflexões sobre esse tema, um lugar de novos começos. E hoje a gente vai conversar sobre esse tema, um lugar de novos começos para pessoas cansadas da religião. Porque em todo esse aparato religioso que se impõe sobre a gente, não importa qual a sua religião, há uma carga, há um sobrepeso. E para a gente entender esse convite que nós lemos de Jesus, a gente vai precisar entender um pouco o contexto. Quero que alguém leia para mim os versículos 16 a 18 de Mateus 11. Leia em voz bem alta, Mateus 16 a 18. Tem mais um que fala de Jesus ainda. Veio o filho do homem, comendo e bebendo e dizendo: aí está um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Isso. Muito obrigado, Adriana. Então aqui está o contexto. Porque para a gente entender a palavra de Deus, a gente tem que ler sempre alguns versículos antes, alguns versículos depois. Jesus está conversando com um povo que ele está chamando de geração. Quem que é esta geração? A quem posso comparar esta geração? A fariseus e mestres da lei. Vocês lembram que domingo passado a gente conversou um pouco sobre a ideia de fariseu. Fariseu, o próprio significado de fariseu significa aquele que é separado do mundo, aquele que é mais santo que os outros. E eles se dedicavam a isso, jejuavam. Era costume dos judeus, por exemplo, toda quarta-feira, judeu jejuava. Fariseu, não satisfeito com isso, fazia o quê? Jejuava segunda, quarta e sexta, para parecer que era melhor. Porque ele estava se empenhando mais. Ele podia não atravessar a bochecha com uma lança, só que ele fazia coisas que pareciam, então, que ele estava muito mais espiritual que outros. Fui pastor numa cidade
e aconteceu uma experiência meio esquisita. Uma cerimônia de casamento. Um dos padrinhos está lá e no meio da cerimônia o homem começa a passar mal e a esposa tenta acudir e o homem desmaia. Ele não era o noivo, não era o pai da noiva, era um padrinho. Ele desmaiou. E a esposa, tentando contemporizar, desculpem, mas entendam, ele está fazendo o jejum de Daniel, ele está há 21 dias sem comer e sem beber, porque ele está no processo de buscar mais a Deus. Para quê? Para que dizer que estava fazendo isso? Porque a Bíblia diz assim, quando você estiver jejuando, não conte a ninguém. Jogue água no rosto a cada manhã para parecer que você está renovado. E continue seu compromisso com Deus. E há uma loucura no meio evangélico da gente não se contaminar com o mundo, da gente ter atitudes comportamentais que façam a gente parecer ser santo. Só que isso é uma loucura. E é isso aqui que Jesus está denunciando. Aqui posso comparar essa geração. Aqui posso comparar um tipo de gente que começa a ter atitudes para se separar do mundo, porque acha que vai ser mais santa dessa maneira. Jesus diz então, essa geração são como crianças. E vocês perceberam na leitura que a Adriana fez da palavra de Deus? Era uma brincadeira de crianças. Crianças que se reúnem na praça e começam a tocar flauta. Só que daí começa a tocar flauta, música alegre, e nenhuma criança acompanha para dançar. Aí a criança que está tocando flauta e vê que ninguém dança, começa então a tocar uma música mais triste, para brincarem de enterro, brincarem de velório. Só que nenhuma criança chora. Esse é o segredo do que Jesus está falando. Gente religiosa impõe regras e exige que as pessoas, que os outros, cumpram aquilo que os religiosos estão determinando que deve ser feito. E quando alguém não faz isso, é julgado, é punido, é condenado. E aí Jesus continua. No versículo 18 e 19, que a Adriana leu para a gente, Jesus está falando assim, veio João, que jejua e não bebe vinho, e vocês falaram o que dele? Que ele tinha demônios. O cara faz exatamente o que vocês fazem. Ele jejua, ele não bebe vinho, e vocês diziam que esse cara não era tão bom porque ele não era da religião de vocês, porque ele não era fariseu com vocês. E então veio o Filho do Homem, que come, não jejua como João, e bebe vinho. E vinho aqui na Bíblia é vinho, não é suco de uva. Não é suco de uva fermentado. Porque o problema não é beber vinho. A única orientação que a Bíblia dá é não se deixe embriagar. Tenha controle. Não se deixe dominar. E não só por vinho. Não se deixe dominar pelo seu time de futebol. Não se deixe dominar pelo seu trabalho. Não se deixe dominar pelas diversões. Seja equilibrado. Tenha equilíbrio na sua vida. Pois veio Jesus que come, diferentemente de João, bebe vinho, diferentemente de João, e vocês chamam ele de amigo de publicanos e pecadores. O que vocês querem? Jesus está pegando pesado, porque é preciso. Percebam, não é que Jesus não amava fariseus e mestres da lei. Jesus ama as pessoas. Agora, Jesus não concorda com o que as pessoas fazem de errado. Entendem isso? Paul Tournier, um psiquiatra suíço, ele escreveu num livro chamado Mitos e Neuroses: a tolerância é o verdadeiro patrimônio. A tolerância é o patrimônio das verdadeiras convicções. A tolerância é o patrimônio das verdadeiras convicções. O que isso quer dizer? Tolerar quem pensa diferente de mim não quer dizer que eu aceito tudo que a pessoa pensa ou faz, mas significa que eu tenho tanta convicção do que eu creio que eu não preciso atacar o outro. Eu não preciso convencer o outro a pensar ou fazer como eu faço, porque eu creio dessa forma. Paul Tournier era cristão e ele entendia que quem convence as pessoas não somos nós, é o próprio Espírito de Deus. Jesus estava criticando exatamente isso, essa postura religiosa que teima em se impor sobre os outros. Apenas para vocês entenderem,
Os fariseus e mestres da lei, eles eram tão obcecados com essa questão de santidade. Por exemplo, se você fosse um fariseu e você estivesse comendo, almoçando, e passasse perto de onde você estava almoçando um gentil, alguém que não fosse judeu, e o sol batesse nesse homem que não era judeu, e a sombra se projetasse sobre o seu prato, aquele prato estava imundo. Você tinha que jogar aquele prato fora. Porque o fariseu não podia se contaminar com gente do mundo. Essa era a mentalidade de um fariseu. Um fariseu não podia sequer conversar com quem não fosse como ele. E é isso que Jesus está batalhando. Os fariseus criaram 613 mandamentos. Você quer ver uma vida santa? Cumpra 613 mandamentos. Mandamentos bons e mandamentos ruins. Pode e não pode. E parece que já está acabando, mas teve uma época na igreja evangélica brasileira que tinha muito disso. Pastor, é pecado ir no cinema no domingo? Pastor, é pecado jogar bola de domingo? Pastor, é pecado beber cerveja em casa? Pastor, é pecado cortar cabelo? Eu imagino que vocês não tenham passado isso. Isso aconteceu muito em Curitiba. Mas aqui com certeza não, né? Havia uma neurose, uma preocupação do que é pecado e do que não é. Pode ouvir esse tipo de música, pastor? Pode fazer isso? Porque a gente foi criado de uma forma farisaica, a pensar assim, pode e não pode. Um homem, ele caminhava cambaleando pela estrada. Em uma mão ele levava uma pedra, na outra mão um tijolo, nas costas um saco de terra, em volta do pescoço vinhas penduradas e na cabeça ele equilibrava uma abóbora pesada. Estava cheio, estava carregado. Pelo caminho ele encontrou um homem que lhe perguntou: cansado viajante, por que carrega essa pedra tão grande? Aí o viajante percebeu que existia uma pedra na sua mão, olhou para ela e falou: é verdade, eu nunca tinha prestado atenção que eu carregava essa pedra. Então jogou a pedra fora e se sentiu muito melhor, a sua mão estava mais leve e continuou a caminhada. Um pouco mais à frente, outro homem lhe perguntou: diga-me, cansado viajante, por que carrega essa abóbora tão pesada na sua cabeça? Aí o viajante, com a mão que estava livre, começou a palpar. É verdade, eu não tinha percebido que tinha uma abóbora na minha cabeça. Então tirou a abóbora, jogou fora e continuou caminhando, já mais leve. E várias pessoas que se encontravam com ele foram avisando a respeito das várias cargas que ele carregava. E ele foi abandonando uma por uma. No fim, ele se tornou um homem livre e caminhou como tal. Qual que era o problema desse homem? O problema desse homem não era a pedra, não era a abóbora. O problema desse homem era a falta de consciência que ele tinha dessas cargas que estavam sobre ele. E uma vez que se viu livre delas, ele caminhou muito mais depressa e já não se sentia tão cansado. E esse talvez seja o grande problema da religião. A gente se acostuma com as cargas que impuseram sobre a gente. E isso cansa. Cansa querer viver uma vida com Deus, onde eu tenho que fazer de tudo para agradar a Deus. E ao mesmo tempo, eu lembro a toda hora que eu não sou perfeito. E quando eu peco, quando eu erro, aquilo me pesa. E eu tento me esconder de Deus. Por isso o convite de Jesus tem tudo a ver com essa palavra do Fabrício Carpinejar, poeta, cronista e jornalista gaúcho, né? Lá do Rio Grande do Sul. A gente não cansa de amar. A gente cansa de não ser amado. E é verdade. Nenhuma relação se sustenta quando alguém vive dizendo para a gente o quanto a gente não é bom, o quanto a gente não cumpriu as expectativas, o quanto a gente poderia ter feito mais, o quanto a gente poderia ter sido melhor, o quanto a gente poderia ter se cuidado mais. Isso cansa. Faça um teste essa semana. Observe pessoas que estão prostradas. Isso são pesos que estão nas suas costas, na sua mente. Observe as pessoas com quem você trabalha, com quem você estuda, com quem você mora.
Quando você identificar uma pessoa dessas, você vai chegar até essa pessoa e você vai elogiá-la. Você vai dizer uma qualidade que você enxerga nela. Mas tem que ser verdadeiro, tá bom? Não pode mentir. Você vai ver essa pessoa se erguendo. Porque o elogio tem o poder de fortalecer a gente. E por isso o convite de Jesus era para gente como essa, que estava cansado dessas 613 regras dos fariseus. De gente que estava cansada de ter que fazer tudo certinho. De gente que estava cansada de cumprir com as obrigações, porque tinha que agradar a Deus. Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Deus não está bravo com você. Aliás, Ele nunca esteve bravo com você. Nós não conseguimos entender a ira de Deus, mas a ira de Deus não tem nada a ver com quem você é. A ira de Deus não tem nada a ver com o que você faça de errado ou deixe de fazer de certo. Deus ama você. Talvez isso ajude você a entender um pouco mais. Você que é pai, você que tem filhos, quando um filho seu erra, você fica bravo com ele quando ele erra. E aí a sua predisposição é mandar o seu filho para o inferno, certo? Não é isso que um pai amoroso faz? Quando está bravo com o seu filho, manda para o inferno? Manda para a prisão? Não? Um pai que ama não faz isso? Nenhum pai que ama faz isso. Quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Ele não concorda com os nossos erros. Ele não concorda com os nossos pecados. Mas Ele não nos manda para o inferno por causa disso. Ele nos transforma de dentro para fora. E é isso que a gente vai olhar agora nos 2 últimos versículos, 29 e 30, que nós lemos. Alguém leia para mim novamente o versículo 29 e 30 de Mateus 11. Tomai sobre vós meu jugo, e apreendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ótimo, maravilhoso, Ginaldo. Obrigado. Qual que é a palavra que mais se repete aí? 2 vezes, nos 2 versículos. Jugo. Jugo não é igual a julgar. Não é. O que é esse jugo? Eu vou mostrar uma imagem que talvez facilite vocês a compreensão. Explicou tudo agora, né? Olha que legal. Fácil de entender, né? Agora o que é jugo. E esse é um problema, porque na época de Jesus, as cidades eram agrícolas, não eram urbanas como a gente. Então essa imagem, a maior parte de nós não sabe o que é. Alguém sabe o que é isso daqui? É um jugo. Coloca em quem? Boi. Lembra carro de boi? Você já viu carro de boi? Quantos bois serve para puxar um carro de boi? No mínimo 2. E por que 2? Olha que interessante. Todo esse conjunto se chama jugo. Cada parte do jugo é chamado canga. Geralmente coloca-se um boi mais forte e experiente junto com um boi não tão forte quanto esse e não tão experiente, para que o boi aprenda a andar no mesmo ritmo desse outro boi. Só que à medida que esse boi está aprendendo a andar igual ao outro boi, esse boi acaba machucando o outro boi. O outro boi precisa passar por um processo de ser machucado até que o outro boi se fortaleça e caminhe igual a ele. Isso falando em carros de boi. Isso só para a gente entender na nossa cultura. Só que jugo era muito mais do que isso. Os 613 mandamentos dos fariseus, os fariseus tinham uma maneira de dizer isso. Eles falavam assim, no sábado, as mulheres não podem pegar fio duplo de cabelo e tirar. Imagina você, mulher, eu sei o que é isso. Ver uma ponta dupla de fio e não poder tirar. No sábado não pode. E aí quando o fariseu, e é verdade, isso aqui era uma das 613 leis. E quando eles determinavam uma lei, eles falavam assim, este é o meu jugo. Era a forma do fariseu dizer, este é o meu ensinamento. Você quer ser santo como eu? Faça o que eu faço.
Faça o que eu estou dizendo que tem que fazer. Porque, na verdade, no final das contas, os fariseus não faziam aquilo que eles determinavam também. E aí vem Jesus e diz: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar essa canga, de carregar esses ensinamentos que só ensinam vocês que Deus está bravo com vocês, que Deus está triste com vocês. Livrem-se desse pensamento neurótico e tomem sobre vocês o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para quê? Para a alma de vocês. Para a alma. Não mais medo do inferno, não mais medo da perdição, não mais medo de punição, mas a aceitação profunda do amor de Deus por mim e por você. Quando Jesus diz: tomem sobre vocês o meu jugo, Ele está querendo realmente dizer isso. Que vocês desfrutem de um ensinamento novo. Que vocês aprendam de uma forma nova de se relacionar com Deus. Não mais com medo. Deus está bravo comigo. Deus está irado. Ele vai me fulminar a qualquer momento. Não. Aprendam a se relacionar com Deus como um filho se relaciona com um pai que o ama. O filho erra. O filho reconhece o erro diante do pai. E o filho é acolhido pelo pai. A verdade é que Jesus está apontando uma diferença crucial entre esses dois tipos de pessoas. O fariseu, ele está sempre com a lei, pronto para medir os outros a partir daquilo que ele acha que é correto. Os fariseus, até hoje existem, são pessoas fechadas, legalistas, julgadoras, negativas, coração de pedra. O desejo desse tipo de gente é encontrar o erro dos outros. Fui pastor numa outra cidade. Acho que eu já contei essa história aqui para vocês. O pastor, durante o dia, ele pegava o carro pastoral e ele estava desconfiado de algumas pessoas e ele começava a seguir de campanha. E ele via onde é que as pessoas iam durante a semana. Até que um momento, uma pessoa que ele estava desconfiando, ele foi lá e pegou. A pessoa entrou no motel com uma outra mulher. Quando saiu do motel, o pastor ficou lá esperando, terminar o serviço. A pessoa saiu, o pastor foi lá e deu voz de prisão. Autor, flagrante. E o que aconteceu? A pessoa foi disciplinada. Qual é a disciplina? Você não pode vir à igreja, nem participar da ceia até se reconciliar com Deus. Punição. A punição não tem o poder de mudar a gente, só coloca medo. E discípulos, eles seguem Jesus. São pessoas abertas, perdoadoras, dispostas a amar, esperançosas, um coração de carne. É isso que Jesus está falando para esse tipo de gente como eu e você. Vocês estão cansados de viver uma vida com Deus assim? Como se Deus fosse um velhinho de barba branca, apenas escrevendo os milhares de pecados que você comete dia após dia? Você quer se relacionar com Deus de uma maneira diferente? Um Deus amoroso, um Deus que o ama? Paul Tournier era esse homem, esse psiquiatra suíço. E ele escreveu também nesse livro, aliás, no outro livro, Culpa e Graça, essa frase que eu achei fantástica. O cristianismo não é uma religião oposta às outras. É uma vida inspirada pelo Espírito Santo. Paremos de dizer às pessoas: venham a nós porque temos a verdade. Mas digamos: vamos todos juntos a Cristo. Minha esposa conta que quando ela era adolescente, não podia fazer amizade e sequer conversar com católicos. Com budistas, então, pelo amor de Deus. Com espíritas. Nossa, que perigo. Nós não estamos numa guerra de franquias religiosas. Nós estamos aqui para sermos parecidos com Jesus. Para dizer às pessoas: venham comigo, vamos juntos a Cristo. Porque Ele é aquele que pode nos libertar de todo o peso, de toda a carga.
Nós vimos então nessa noite que a maior parte, ou todas as religiões impõem isso. 4.200 religiões no mundo impõem um relacionamento com Deus na base da culpa e do medo. Nós vimos também que Jesus estava dizendo, fazendo esse convite de vir até ele para pessoas que estavam massacradas por uma imposição religiosa de fariseus e mestres da lei. Vimos também que Jesus faz o seguinte convite: mudem a mente de vocês. Em vez de ficarem vivendo dessa maneira neurótica com Deus, vivam na base do amor. Desfrutem daquilo que é suave, de um fardo que é leve. E nós vimos também que o desafio é sermos abertos às pessoas. Nós podemos não concordar com o que elas fazem ou com como elas pensam, mas devemos ser abertos a elas. Não impor a nossa maneira de pensar, mas fazer o seguinte convite a elas: venham com a gente, vamos juntos seguir a Jesus. Precisamos dar uma resposta à palavra de Deus. Nós cantamos a Jesus, cantamos a Deus, oramos a Ele, ouvimos a Sua palavra. Há um convite que Ele nos faz. E esse convite implica necessariamente nisso. Você está disposto a ser um lugar de novos começos na vida das pessoas cansadas? Porque se você estiver disposto a ser um lugar de novos começos para pessoas cansadas da religião, esse convite é para você. Siga Jesus. Não por medo, porque o jugo dele é leve, o fardo é leve. Quero que você feche seus olhos por um instante. Nós vamos orar neste momento. Eu quero que você coloque sua vida diante do Senhor.